galera, tranquilo? Eu sou o Gabu e esse é o canal Realmente. Antes de tudo eu queria me apresentar, eu estudo medicina atualmente, antes disso eu fazia engenharia mecatrônica e eu sempre gostei muito de filosofia e de pensar e de questionar o porquê das coisas e as coisas são realmente de acordo com o que eles ensinam. Então, para o tema de hoje, eu vou falar sobre evolução, que é um dos principais questionamentos filosóficos de onde eu vim, né? Por um lado, a gente tem a ciência, falando que a gente veio do macaco, na verdade que a gente tem um ancestral comum com o macaco, antes que alguém me corrija. Por outro lado, a gente tem a Bíblia, falando que Deus projetou a gente para a honra, glória e louvor do nome dele. Então vamos ver qual dos dois tem mais evidências. Primeiro eu queria falar um pouco sobre a ciência. Igual eu falei, eu sou estudante de medicina, então quando eu fui vendo as matérias na escola, surgiu um questionamento no meu coração e eu comecei a estudar e pesquisar e descobri algumas coisas que deu vontade de compartilhar com vocês. Começando pela ciência, igual eu falei, eu queria falar que um dos principais argumentos, que é um dos mais fortes, que sempre convenceu muita gente, é a evidência genética. Desde que começou o projeto Genoma, começaram a mapear o nosso DNA e ver o que a gente era, a ciência sempre falava de milagres, que ia curar câncer, que ia mudar tudo, que o mundo ia ser outro, que a gente ia poder tudo que a gente quisesse, mas a gente foi vendo que era um pouquinho mais complexo do que a gente imaginava. E através desses estudos também fizeram um mapeamento genético dos primatas e chegaram à conclusão que a gente tem 98% de semelhança com um primata, que é um primata mais próximo a nós. E assim, se vocês pararem para pensar, 98% é quase igual, é praticamente só a orelha de diferente. E eu não me vejo como um primata, né? E se vocês forem parar para pensar também, vocês olhando para essa tela, imagina a tecnologia que foi feita nisso, a inteligência que teve que ser feita para programar, para arquitetar os microchips, para fazer a tela, para pensarem que tem uma imagem no seu computador, eu que estou talvez do outro lado do nosso país, e vocês estão me vendo através de uma transmissão de internet, isso é loucura. O ser humano, ser comparado com o chimpanzé, é loucura, mas a gente pega esses dados e fala, nossa, realmente é muito parecido. Mas assim, se a gente for parar para pensar e eu perguntar para vocês beberiam 2 ml de alguma coisa? Aí depende, se for de água eu bebo porque eu tô com sede. Mas se eu não souber do que é, aí eu vou ficar um pouco receoso de beber, não é? Então, é a mesma coisa com esses 2% de diferença e 98% de semelhança. Se a gente ouve assim, parece que a gente é quase igual. Mas o que esses 2% significam? O que eles realmente são? Então, para ilustrar isso, eu vou ter que fazer uma pequena lembrança do que é o nosso material genético. E olha aí. Essa aí é mais ou menos a estrutura do DNA que todo mundo conhece, e entre eles, essas linhas paralelas, são as bases nitrogenadas, que eu vou explicar na próxima figura. A gente pode observar que tem 4 bases diferentes. A letra A de laranja é a adenina, a letra G de vermelho é a guanina, a letra T de amarelo é a timina e a letra C de verde é a citosina. E elas em conjunto expressam todas as coisas do nosso corpo. E aí galera, igual eu expliquei, vocês viram que o material genético é essa hélicezinha que todo mundo conhece com os pares de bases, que são as linhas. E cada sequência de pares de base formam uma palavra que traduzem para uma proteína, que mostram qual vai ser a cor do nosso olho, do nosso cabelo, barba, a cor da pele, formato do rosto, tudo, como o nosso coração vai bater, se a gente vai ter algum problema, tudo funcionando assim, milhões de processos por segundo acontecendo em cada célula sua. E será, igual eu mostrei para vocês, é uma coisa complexa, mas será que cada basezinha dessa tem uma importância significativa? Para ilustrar e responder isso, eu vou falar de uma doença que chama anemia falciforme. Eu não sei se você sabe, mas a gente tem uma célula dentro da gente que chama hemácia. Ela tem forma de discoide e ela serve para transportar o ar dos nossos pulmões para os nossos músculos e resto do corpo. E essas células, nessa doença anemia falciforme, elas ganham uma forma de foice, ou seja, elas deixam de ser em forma de disco e passam a ter essa forma de foice achatadinha assim. Então elas conseguem transportar muito menos oxigênio e isso dá uma série de problemas. A pessoa não consegue fazer exercício físico que fica sem ar, ela não tem oxigênio, não tem força para fazer as coisas. E isso é uma alteração em uma única base. Então, se uma base já muda uma das principais células nossas, imagina se for mais de uma. E para entender isso, eu vou tentar ilustrar para vocês, de acordo com os dados que eu peguei nesse livro e em outros sites,
tipo NASA e tal, o que isso significa? O que são esses 2%? Para vocês terem noção, o DNA humano, eu coloquei uma média que eu vi várias informações, tem 24 mil genes. E a média de pares de base é 3 mil pares de base em cada gene. Então eu vou montar um esqueminha aqui para vocês verem e entenderem o que são esses 2%. Nesse primeiro, a gente pode ver aqui em cima uma regra de 3 simples. 24.000 é 100, x é 2, logo x é 480. E aqui embaixo a gente tem a estrutura do DNA, com as 4 bases que eu falei que tinha. E pode ser 4 possibilidades para cada um desses locus gêneros. No primeiro, a gente tem 4 possibilidades. E se forem 2 locus gêneros, a gente chega num total de 16 possibilidades por análise combinatória. Mas, igual eu tinha falado, a gente tem uma média de 3 mil pares de base. Então, a gente vai ter que fazer isso 3 mil vezes. Vai ser 4 elevado a 3 mil. E como são 480 genes, a gente tem 4 elevado a 3 mil elevado a 480. O que dá 4 elevado a 1.440.000. Só que para poder comparar, a gente aplica logaritmo para passar para a base 10. Então, agora que vocês viram, esses 2% significam 480 genes com 3 mil bases cada um. E se vocês forem fazer a conta, vai dar exatamente esse número aqui. E esse número, não sei se todo mundo tem noção, é absurdamente grande. Então, são muitas e muitas e muitas e muitas combinações para chegar só na diferença desses 2% para a gente ir para o macaco. Mas aí vocês podem falar, tudo bem, mas a Terra existiu há muito tempo, tem tempo suficiente para isso ter acontecido. Será mesmo que tem tempo? Vamos tentar pensar, vamos pegar um dado que eu achei também no site da NASA, que a Terra tem aproximadamente 14 bilhões de anos. Mesmo se a gente pegar desde o início do universo, sendo que a Terra tem acho que 4 ou 5 bilhões de anos, se a gente pegar desde o início do universo e colocar uma célula tendo 100 mil mutações por segundo, ainda chega só nesse número aqui. Agora, compara ele com o outro que eu tinha falado. Ainda está bem distante, né? Mas tudo bem, você pode falar, você pegou uma célula só, tendo milhões de mutações por segundo desde o início do universo, mas e se forem mais de uma célula? Quer ver? Primeiro de tudo, a gente tem que pegar o tamanho do universo, que é de 14 bilhões de anos-luz. E para poder comparar com uma célula, a gente converte para micrometros. E por fim, a gente usa a fórmula do volume da esfera para achar o volume do universo, a unidade de micrometros, que vai dar 10 elevado a 97. E por fim, a gente faz a mesma coisa com a hemácia, calcula o volume dela e com uma regra de 3 simples a gente chega ao resultado de 10 elevado a 91 células para encher todo o universo de células. Agora, mesmo se a gente pegar todas essas células desde o início do universo tendo 100 mil mutações por segundo, a gente só consegue chegar em 10 elevado a 113 combinações, sendo que o total de combinações possíveis no tamanho do nosso DNA, que são esses 2% de diferença, é de 10 elevado a 864 mil. É muito longe, é muito distante, é muito lindo o que Deus fez. Então, galera, igual vocês viram, quando eles falam que é 2%, que é muito parecido, que é muito semelhante, a gente vê que mesmo se o universo inteiro fosse cheio de células, tendo milhões de mutações por segundo desde o início do universo, ainda ia precisar de vários universos para que isso fosse possível, para que todas as combinações fossem atingidas e a gente conseguisse chegar nesses 2% de diferença para o macaco. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o que eu quero dizer com isso é que, então, para concluir, gente, igual eu falei, se vocês forem comparar, mesmo com muitos universos, ia demorar, não ia ter como ter todas as combinações nesse tanto. E isso serve para ilustrar a complexidade do que nós somos. E para a gente entender, tem um discurso muito famoso que fala, se você está andando no meio do mato e acha um relógio, você não vai achar que foram 2 pedras que bateram lá e formaram o relógio, porque ele tem uma arquitetura. Você vê que é alguém que fez ele. E a gente é muito mais complexo que relógio, a gente é muito mais complexo que o seu computador. Vocês não vão achar um computador no meio do mato e achar que 2 pedras bateram e formaram ele. E a gente também, se vocês forem olhar essa probabilidade que eles dizem que é muito semelhante, é ridículo. E realmente, eles podem falar que é o acaso, mas isso eu acho que é uma questão de fé também.
E para concluir, gente, eu queria compartilhar uma coisa que Deus falou comigo. Isso serve tanto para edificar vocês, quanto para estimularem vocês a orarem, a perguntarem as coisas para Deus e lerem a Bíblia. Isso veio de um questionamento que estava no meu coração acerca disso, de acaso, de aleatório, o que era isso? E aí, minha oração foi mais ou menos assim, eu falei, Deus, se demônio não morre, onde que está essa coisa da ciência? Porque você vê tanta gente arrogante por saber uma coisinha a mais se acha melhor, e na sua palavra o Senhor sempre fala que odeia os que se exaltam, os altivos. Então isso é o que? É um demônio? Se tiver na Bíblia, me mostra. Aí eu fui lendo e caí em Isaías 65. E lá fala da deusa Mene, que é a deusa do acaso, a deusa do destino, da sorte. E isso Deus me mostrou que era o que a gente muitas vezes é acreditado a aprender na escola, que a gente é ensinado a acreditar na escola. E isso, gente, é muito sério, porque eu vou mostrar aqui o versículo para vocês. Aqui em Isaías 65, no versículo 11, fala: Mas vocês que abandonaram o Senhor e esqueceram o seu santo monte, que põe a Deus a sorte e enche taças para o Deus destino, eu os destinarei à espada. E aí ele está falando da deusa Mene, que é a deusa da sorte, a deusa do acaso, a deusa do destino. E essa deusa, ela era cultuada na Babilônia. E quando a gente está aceitando isso, quando a gente está ensinando isso, a gente está mostrando para Deus quem que a gente acredita que é o Criador. A gente está cultuando, a gente está aceitando nas nossas escolas ser cultuado esse demônio, essa deusa Mene, que é a deusa do acaso. Hoje ela conseguiu se disfarçar através de estudo e de tudo, mas se você for ver nesse vídeo, realmente é muito pouco provável que seja verdade o que eles estão falando. Como esse é o primeiro vídeo, gente, eu queria pedir para vocês comentarem, falarem o que vocês acharam, mandar sugestão de tema para eu pesquisar, estudar se eu não souber, e me ajudar com sugestão. Ainda não aprendi a editar direito, o áudio pode estar ruim, então valeu galera, é isso aí.